O professor titular aposentado da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ECO-FRJ, Marcos Dantas Loureiro, alegou na segunda-feira, 7 no X, ter usado apenas uma metáfora no comentário de sexta-feira, 4, em que sugeriu guilhotina contra a família do empresário Roberto Justus. Para divulgar a nota reproduzida mais à frente aqui no programa, como foi também no portal, Marcos Dantas teve de abrir a conta que havia fechado após a repercussão negativa do seu ataque. O antagonista verificou, então, na timeline do dito professor, que ele tem um histórico de 28 postagens citando a palavra guilhotina, um monte delas em defesa do seu uso contra pessoas ricas e ou das quais ele diverge. E essas postagens, muitas delas, esse monte ao qual me referi, foram feitas durante os anos em que ainda era professor titular da ECO-UFRJ. Eu digo isso porque a UFRJ emitiu uma notinha para dizer que ele é aposentado, que isso é opinião de redes sociais, que a universidade repudia qualquer incitação à violência, sem criticar especificamente, mas é bom registrar. Durante os anos em que ele era professor titular da ECO-UFRJ, ele já estava atuando dessa maneira nas redes sociais, defendendo guilhotina de pessoas. Pelo menos é o que estava escrito. Aí ele vai começar o somebody love das alegações, que era metáfora, etc. Agora, já lanço essa questão logo de cara. É correto uma universidade, ainda uma universidade pública, não tomar qualquer tipo de atitude diante de um professor que está pregando guilhotina nas redes sociais? É um perfil coerente com o de um professor acadêmico que está formando as mentes das novas gerações que vão entrar no mercado de trabalho? Claro que se pode alegar que não se viu, que não se sabia, etc. Agora, a gente, quando faz aqui a cobertura da guerra em Gaza, por exemplo, há 10 anos que a gente mostra os relatórios da ONG UN Watch, que mostram justamente as postagens feitas em redes sociais de professores de escolas administradas pela agência da ONU em Gaza, a UNRWA, e como aquelas postagens evidenciam um antissemitismo, evidenciam uma postura agressiva, radical, extremista contra Israel, e como aquilo está sendo inculcado na cabeça das crianças. E aí há outras evidências disso. Então, estou só citando um exemplo distante de que professores, eles fazem muitas vezes na rede social algo que tem a ver com aquilo que está sendo lecionado na sala de aula. Então, se o sujeito está lá pregando guilhotina contra os super ricos ou contra adversários políticos eleitorais do partido que lhe agrada, é algo realmente com o que as universidades deveriam se preocupar, não? Então vamos acompanhar aqui um vídeo que mostra essas publicações. Pode soltar. Olha, foram 28 postagens que eu contei no histórico da timeline do Marcos Dantas Loureiro. Vocês estão vendo aí, porque o X tem um sistema de buscas e dá para, pela busca, chegar a esse resultado em que cada palavra buscada fica ali em negrito, como vocês estão vendo, a palavra guilhotina. Então ele prega ali o uso dessa máquina de execução da época da Revolução Francesa contra muita gente que ele critica, que diverge dele, ou simplesmente que são pessoas abastadas, vamos dizer assim, e em nome da desigualdade social, então elas deveriam ser o quê? O que a guilhotina pressupõe? A guilhotina é aquela máquina que corta cabeças, literalmente. Então, vocês estão vendo aí toda a rolagem da timeline do sujeito. E em 22 de março de 2020, no começo da pandemia, ele já havia comentado uma postagem crítica ao próprio Roberto Justus, manifestando o desejo de operar a máquina que executaria o empresário. Na ocasião, veio a público um áudio em que Justus criticava a histeria absolutamente desproporcional com a Covid-19, duvidando da projeção de 1 milhão de mortos no Brasil. Isso era aquele primeiro mês, lembra? Março de 2020. Era uma opinião do Justus, uma avaliação, cada um pode fazer o juízo, pode criticá-lo, pode, evidentemente, contestar aquela alegação. Hoje, inclusive, a posteriori, se pode trazer
o verdadeiro resultado, foram mais de 700 mil, né, produção? Vamos conferir aí, se alguém puder, o número exato de morte por Covid-19. Quer dizer, foi relativamente próximo ali àquele 1 milhão que estava sendo estimado por alguns especialistas. No caso, era aquele biólogo, o Átila, que fazia projeções, e muita gente, principalmente ali do bolsonarismo, acabava atacando por exageros, etc. Então, os justos achavam exagerado, estava achando que era uma histeria, mandou um áudio ali para o apresentador Marcos Mion, depois se alegou que era um grupo de amigos, etc., mas esse áudio vazou. Quantas foram, produção? 716.311 pessoas mortas no Brasil por Covid-19, de acordo, enfim, com os dados oficiais. Então, ficou ali faltando 200 e tantos mil, mas chegou ali a ultrapassar 700 mil mortes. E o militante Dudu Guimarães, naquela ocasião, compartilhou o referido áudio, comentando que, aspas, não tem como não odiar rico, fecha aspas. E outra usuária comentou, aspas, eu tento ser uma pessoa antipunitivista, mas me é impossível não sentir nojo da baixeza, e aí escreveu errado essa palavra, se referindo à baixeza, provavelmente, desse tipo de pensamento, fecha aspas. E o Marcos Dantas, o que fez em seguida? Disparou o seguinte, aspas, sou o oposto dessa postura antipunitivista que alguém estava dizendo ter, né? Ele fala, sou o oposto, adoraria ter emprego de operador de guilhotina, fecha aspas. Isso na postagem crítica ao áudio do Roberto Justus, portanto, crítica aos justos. E a gente viu aí há pouco a timeline desse que a nossa Catarina Rochamonte nas redes sociais chamou de maníaco da guilhotina, porque ele estava falando em guilhotina o tempo todo. E em outro caso, de 31 de dezembro de 2019, ao comentar uma crítica a uma postagem atualmente fora do ar, o professor frisou que não se tratava da figura de linguagem que agora alega em sua defesa. Aspas, só guilhotina, e não é metáfora, fecha aspas. Foi o que ele escreveu na ocasião, e claro que todo esse histórico pode ser usado em eventual processo contra ele se o Roberto Justus levar adiante aquilo que anunciou em vídeo no domingo. Então vamos reproduzir a íntegra da nota com a qual o Marcos Dantas tenta evitar esse processo anunciado pela família Justus. Pode soltar. Na verdade, aspas, né, tem aí, pode soltar a imagem, aspas, uma metáfora tornou-se ameaça de crime. Olha só o título que o sujeito que defendeu o uso de guilhotina contra uma família, pai, mãe e filha de 5 anos, coloca ao tentar se justificar depois de toda uma repercussão negativa. E é claro que tem muita gente debochando, falando que amarelou, etc. Porque quando vem ali as luzes da sociedade, quando vem a vigilância, quando vem o retorno, esse pessoal que é valentão, quando acha que está no próprio grupo, acaba dando para trás, né? Então ele coloca ali, era para ser e continua sendo uma simples metáfora, aliás, volta e meia empregada por alguém no X ex-Twitter. Uma referência simbólica a um evento dramático, mesmo trágico, que marcou para sempre a história da humanidade, a Revolução Francesa. Qual a causa dessa revolução? Uma realidade de profunda desigualdade social, alimentando o radicalismo político. Faça um parêntese aqui. Fecha o aspas para fazer. Desigualdade social alimentando o radicalismo político. Quer dizer, ele é a encarnação do radicalismo político. Quando ele prega guilhotina contra as pessoas ricas, ele está encarnando esse extremismo. E fica parecendo, evidentemente, que ele está legitimando o radicalismo em razão da desigualdade social. Que muitas vezes, na verdade, na prática, é produto de uma série de elementos históricos, de uma série de agentes, e muitas vezes não tem nada a ver com aquela atitude específica de determinada família. Não vou aqui, não sou especialista na família Justus para ficar julgando, etc. Mas você tem famílias que simplesmente empreenderam e geraram milhares de empregos para outras pessoas, que enriqueceram à custa de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita renúncia. Então, essa legitimação do radicalismo pela desigualdade social não funciona. É como legitimar moralmente o crime
porque a pessoa tem baixa renda, porque ela tem uma origem pobre, etc. Se cometeu o crime, a pessoa tem que ser presa. E isso, inclusive, é um insulto à população pobre que não comete crime. Aqueles que, mesmo lidando com uma origem difícil, com eventuais menos oportunidades, vão dar o duro, suam a camisa para trabalhar todos os dias, pegar transporte público, eventualmente sem segurança pública. Então vamos deixar aqui tudo claro desde o começo, porque aqui a gente está fazendo a análise junto, né, com a notícia, concomitantemente. Pode colocar de volta. Então vamos ali para o segundo parágrafo. Uma imagem, repito, imagem print, chegou-me do jeito aleatório que chega no X, acompanhada de um comentário de pessoa com a qual volta e meia troco mensagens pelo X, fazendo referência a outro fato histórico, pelos mesmos motivos, igualmente violento e dramático. Eu, inspirado na famosa frase de Maria Antonieta, se não tem pão, comam biscoitos, respondi com a dita metáfora. Entendo ser um símbolo dramático que nos alerta a todos da tragédia que se pode seguir a tanta insensibilidade social. Quer dizer, ele está alegando que foi a dita metáfora. E aí se refere diretamente ao Senhor Justus. Nem de longe, em momento algum, passou pela minha cabeça fazer qualquer ameaça pessoal ao senhor, sua esposa ou sua filha. Isso seria um absurdo! Aos 77 anos de idade e vida realizada, felizmente sem motivos para complexos ou ressentimentos, nessa hora em que todo mundo vai lá para constatar que aquela postagem que defende o uso de uma máquina de execução contra uma família indica ressentimento, indica inveja, o sujeito, na hora de fazer a lei, não, nem de longe passou pela minha cabeça, não tenho motivos para complexos ou receio, mas se não tem, por que fez a postagem? Essa é a questão. E aí ele continua, sei muito bem, política e eticamente, que não resolveremos nossos graves problemas sociais, que o senhor certamente não ignora, olha só como tenta ali adular aquele alvo, através de violência social, muito menos individual. Porém, temo que se concretize o vaticínio cantado por Wilson das Neves. Aí realmente, aí é o agravante. Para mim, eu, Felipe, que gosto de samba, que acompanhei durante anos o Wilson das Neves, grande imperiano, baterista de talento extraordinário, tocava um tamborim bonito também com muita elegância. Wilson das Neves era da banda do Chico Buarque, da banda de um monte de gente, gravou disco, inclusive depois de mais velho. As pessoas cantam muito no Rio a música de trabalho daquele disco, O Samba é Meu Dom. Uma figura extraordinária do meio do samba e está aí metido, né, sendo citado por um professor de uma maneira muito ruim, porque olha só, volta lá. Porém, temo que se concretize o vaticínio cantado por Wilson das Neves em seu samba no dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém, inclusive eu, ele coloca ali na letra do samba, vai ficar para o desfile final. Olha, esse samba, pode voltar para mim. Esse é um samba do Wilson das Neves com Paulo César Pinheiro. E é um belo samba sobre uma realidade social brasileira e que pode ser compreendido como um eventual ato de violência que um dia pode tomar o asfalto, como toma, mas de maneiras, vamos dizer assim, pulverizadas, caso o morro desça. Agora, nos morros do Rio de Janeiro, você tem moradores que, ao contrário da tese que eu estava analisando, são pessoas honestas e trabalhadores. Parece ser a maioria das pessoas que moram nessas regiões. Agora, pela falta de Estado oficial, de acesso, de segurança pública, etc., você tem as facções criminosas armadas que dominam essas favelas, chamadas muitas vezes de comunidades. Então você tem uma letra de samba que eventualmente pode estar se referindo às facções criminosas armadas que vão descer, que vão fazer algo de ruim, um temor, um receio. Agora ele está usando aquilo para tentar justificar o ato de violência, de violência virtual, né, mas não de violência física, que ele cometeu, de defesa do uso de uma máquina de execução contra uma família. Pode voltar lá
com o perdão aqui da indignação, lembrar aquelas tragédias históricas pode servir, gostaria que servisse, para alertar a todos quanto a situações que só estimulam nas mentes mais simplórias explosões de raiva. Olha, ele é o exemplo de uma mente simplória que age com raiva, que age com ódio, de uma maneira a propor a violência. Então, assim, ele está tentando legitimar a atitude dele como um teórico que está filosofando sobre algo que pode acontecer se a desigualdade social continuar assim. Mas ele é o líder virtual dessa hipótese, quando ele age dessa maneira. Entende? É como se ele estivesse antecipando esse cenário que o samba indica, mas por atuação individual dele. Então vamos colocar aí para terminar? É isso? Acabou? Tem mais um print, não? Repito, não tive, não tenho, não passou pela minha cabeça ameaçar sua família, mas se por obra desses incontroláveis fatores próprios da internet, não é incontrolável, não. A atitude individual que gera uma escrita e que gera uma publicação, porque ele pode escrever, ele pode apagar, né? Se ele fez com o fígado, e antes de publicar, ela não é incontrolável, ela é controlável, ela pode ser reprimida. Muita gente pode pensar, mas não pode fazer dessa maneira, né? Sem impunemente, claro. Colocando ali, para terminar. O post lhe chegou a conhecimento, causou-lhe tantas e compreensíveis preocupações, peço sinceramente que me desculpe. Ricardo Kertzmann, o que você destaca até aqui? Em primeiro lugar, ainda que ele alegue que se trata de uma metáfora, de uma figura de linguagem, de uma expressão, e obviamente Felipe, porque não existe mais guilhotina, né, no mundo de hoje. Mas isso não torna menos grave o que ele escreveu, não torna menos grave o pensamento dele, porque esse pensamento dele foi reproduzido por você ao longo de todos os tweets anteriores que ele já fez, e você mostrou isso muito bem. Ainda que não seja através de guilhotina, ele tem verdadeiramente, né, um sentimento de eliminar, de aniquilar as pessoas com as quais ele não concorda, pessoas que ele despreza. E ele deixa isso muito claro ao longo dessa exposição pública dele. Mas é ainda tão grave, Felipe, por se tratar meio que de um padrão da militância da esquerda. Isso é uma coisa histórica no Brasil. Obviamente que eu não vou generalizar e dizer que toda a militância de esquerda opera na ótica da violência. Mas uma boa parte, infelizmente, sim. Felipe, lá atrás, a gente já teve, por diversas vezes, sindicatos, por exemplo, sindicalistas, indo para a porta da Bolsa de Valores de São Paulo, as pessoas mais antigas vão se lembrar, e agredindo fisicamente investidores à época das privatizações, ainda no governo do Fernando Henrique. A gente teve o próprio José Dirceu publicamente conclamando a militância petista, à época das eleições estaduais em São Paulo, a bater. Ele disse exatamente isso, que os tucanos, né, à época, os rivais do petismo eram os tucanos, era o PSDB. Ele disse textualmente o seguinte: eles, né, os tucanos, têm que apanhar nas urnas e nas ruas. E naquela época, nas ruas e nas urnas. Sim, sim. Aquela época, Felipe, pouco tempo depois, o então candidato Mário Covas, ele apanhou literalmente. Exato. A gente teve, ao longo da história, dezenas de eventos em que a CUT, MST, todos esses aparelhos ligados às esquerdas protagonizaram cenas bárbaras de violência, armada, inclusive, com foices, com pedras, com paus. Então, esse comportamento de rede social agora, através das palavras, é um comportamento, é um padrão histórico, infelizmente. Felipe, ele alegou, né, ele trouxe para si a questão da idade, que a essa altura da vida dele, ele não tem mais complexos e ressentimentos. Olha, eu confesso que eu tenho bem menos idade que ele, e cada vez mais eu me pego com complexos e com ressentimentos, porque isso é natural do ser humano. O importante é o que a gente faz com esses complexos e com esses ressentimentos. E no caso dele, ele dá voz à agressividade que está dentro dele por causa disso. E estimula, sim, a violência contra uma família, a violência contra uma criança. É uma pena, Felipe, que justamente pela idade avançada, se ele responder a algum processo criminal, muito provavelmente
por causa dessa situação, dessa condição, muito pouco ou quase nada na esfera penal vai acontecer com esse senhor. Pois é, bom, quando você diz que guilhotina não existe, é óbvio que a guilhotina ela pode ser montada, ela pode ser construída, não há qualquer de dificuldade técnica, tecnológica a essa altura do mundo contemporâneo, se colocar isso em prática. O que ele prega em dezenas de postagens é justamente que ela volte a ser utilizada. E, em algumas, que ele próprio seja o operador da guilhotina. Então, se é algum tipo de metáfora, é simplesmente sobre o modo de eliminação que ele está pregando. Agora, que é uma manifestação de um desejo de eliminação, uma pregação de que a família seja eliminada, isso fica claro numa publicação. Porque as pessoas, eventualmente, você toma uma fechada no trânsito, a pessoa pode ter no reflexo aquela raiva e trazer ao pensamento, ou até a fala num ambiente privado, uma frase de que, tomara que morra, qualquer coisa assim, mais agressiva, mais hostil. Agora, quando o sujeito escolhe publicar isso numa rede social, é muito mais grave do que qualquer pensamento que se tem na esfera íntima e de qualquer declaração que se faça dentro de um contexto privado também, e onde se sabe, por outros elementos, que aquilo não é para ser levado a sério. Se você falar dentro de casa, para sua família, que você tem todo o amor e tá, fulano deixou a cama bagunçada, só matando, etc. Bom, isso é uma coisa, quando você fala no ambiente privado, quando você fala com aquela consciência e com todos ao seu redor tendo consciência de que você está cometendo um exagero, até do ponto de vista cômico, ou do ponto de vista rabugento, de reclamação. Quando você faz uma publicação em rede social, e ainda mais uma série de publicações, são dezenas ao longo de anos, você não tem essa desculpa. Então não dá para dar essa alegação de bandeja para o autor. Sei que não foi a sua intenção, Ricardo, só estou deixando as questões claras aqui. Diga. Ô, Felipe, tem um outro detalhe aí também, que me escapou no primeiro comentário e eu me lembrei e queria continuar. Ele reforça o ânimo violento dele, o ânimo dessa pregação de violência, quando ele, ao final da declaração, cita o samba que você trouxe para a gente aqui, né, explicou para a gente, porque ali fica muito claro que há uma espécie de desejo, ainda que incontido, ou não, dele, de ver se transformar em realidade essa violência que ele está dizendo que é metafórica. Né? Ele quer ver o morro, porque ele deve imaginar que no morro existem pessoas violentas, ele quer ver essas pessoas descerem para o asfalto e fazerem aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está pregando. Pois a letra do samba fala: o dia que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para assistir ao desfile final, na entrada rajada de fogos para quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil, guerra civil. Esse é um samba que é numa melodia leve, como um alerta. É um samba gostoso de cantar, um samba bonito, para fazer uma crítica social, uma crítica do poder público, inclusive, porque há ali um zelo para que o poder público faça a sua parte, etc. E as manifestações recorrentes dele parece que mostram um desejo de que haja uma revolução. Tanto que a guilhotina é um termo da revolução, como ele próprio aponta. Então, assim, é uma sequência muito grave que dirá para um professor. Então, vamos adiante. Se eu só passar aqui o trecho, ele fala ali da frase da Maria Antonieta. Aliás, o Alexandre Borges fez no nosso grupo, né, Ricardo, uma observação sobre a Maria Antonieta. A gente tinha que pegar aí sobre essa declaração que era atribuída, mas que, na verdade, tem um outro contexto aí. Não sei se eu vou conseguir pegar isso agora, mas daqui a pouco eu trago para vocês. Então ele citou ali o samba, estou vendo passar aqui as letrinhas finais da nota dele, e falou das mentes mais simplórias, né, de explosões de raiva, como se ele não aparentasse esse lado simplório
que incorre numa radicalização. Bom, se alguém ainda procurava a evidência de que a campanha do governo Lula e do PT pela aprovação do IOF estimula o ódio de classes, como nós, do antagonista, havíamos apontado na raiz, basta ver o vídeo publicado por Aline Alves de Lima na noite de segunda-feira, 7, no YouTube, e que vamos exibir em instantes. Isso ocorreu um dia após a família do empresário Roberto Justo ter anunciado que pretende processar a autora do comentário, aspas, tem que MTR, que obviamente são as consoantes da palavra, do verbo matar, tem que MTR, portanto, matar, mesmo, exclamação, PQP, e aí várias exclamações, fecho aspas. Todo mundo sabe o palavrão que as iniciais PQP indicam. E assim como o professor, entre aspas, Marcos Dantas Loureiro, que havia sugerido a guilhotina, essa autoproclamada ali, autodeclarada, na verdade, esquerdista e psicanalista, alegou ter usado uma metáfora e negou ter feito qualquer ameaça, mas acabou confessando que, aspas, foi um protesto coletivo contra a aristocracia brasileira, principalmente nesse momento onde nós estamos debatendo a taxação das grandes fortunas. Fecho aspas. Agora você imagine se tivesse havido algo, olha, vamos dizer assim, que chegasse aos pés disso que está acontecendo, se fosse no campo da direita. Quer dizer, você tem uma campanha abarcada pelo governo, mas que é do partido governante, do partido do presidente, que divide a sociedade, que joga pobres contra os chamados super ricos. No final da semana dessa campanha, que vão pro ar vários vídeos hostis, agressivos, divisionistas, um militante, se fosse ao contrário, né? Se fosse ali com uma pauta mais à direita e tal, e um militante à direita, confessasse numa alegação depois de pregar o homicídio de uma família, incluindo uma criança de 5 anos, e olha, estamos no contexto da discussão disso aí, que foi proposto pelo governo, pelo partido governante. Será que essa pessoa já estaria presa? Então é preciso refletir, porque aqui a gente age por princípio, independentemente da pessoa, do grupo político ou da corrente ideológica. A gente aponta a sujeira bolsonarista e a gente aponta a sujeira lulista. Agora tá cheio de programa de suposto jornalismo que tá calado em relação a esse episódio. Às vezes a gente volta, mas ainda tá aqui lendo os comentários do pessoal no chat que fica absolutamente indignado com essas condutas das pessoas que pregam a morte dos outros em rede social, pessoas de esquerda, e ultimamente o debate tem se voltado para o extremismo de direita nesses casos. E a gente é capaz, como sempre apontou, de repudiar determinadas postagens sem defender que o STF imponha às redes sociais a censura delas. Porque, inclusive, olha só, a importância de a gente ter visto isso, de a gente ter podido identificar quem é o autor e a autora, como a gente está começando a tratar aqui agora do outro caso, e que tenha havido uma reação em cadeia da própria sociedade contra aquela publicação. E agora se sabe exatamente como que essas pessoas pensam, de onde vêm as teorias, onde se ampara o ativismo delas, e os efeitos aí podem resultar num processo judicial pelo devido processo legal, né? É isso que o Roberto Justo e a sua família podem fazer sem a necessidade de que o STF responsabilize as plataformas por não remover o conteúdo imediatamente. Bom, em vez de simplesmente pedir desculpas por uma incitação abominável e injustificável contra pai, mãe e filha de 5 anos, essa Aline, que se diz psicóloga, a todo momento tentou no vídeo que ela publicou se justificar e se colocar na condição de vítima, que mesmo negando o vitimismo, vende o almoço para comer a janta e virou alvo do que ela chamou de um verdadeiro linchamento virtual. Vamos acompanhar. Meu nome é Aline Alves de Lima, tenho 35 anos e sou psicóloga. Eu venho através desse vídeo me pronunciar e esclarecer sobre o comentário que eu fiz na postagem do colega, também psicólogo, Guilherme, onde ele publicou uma foto da família Justus e trouxe a abordagem dos bolcheviques. Os bolcheviques foram um movimento de classes na Rússia em 1917 contra a desigualdade social, então classe trabalhadora e classe opressora.
A frase do colega foi: os bolcheviques estavam certos. E o meu comentário foi em cima da afirmação dele acerca da diferença de classes. Então eu disse: tem que MTR mesmo, PQP. Eu reconheço, gente, que foi um comentário infeliz porque eu não expliquei o contexto ao qual eu me referia e que eu usei a sigla de uma forma metafórica. Eu trabalho, gente, com saúde mental, né? Então eu tenho responsabilidade afetiva e eu jamais atacaria uma criança ou quem quer que seja. Meu intuito ali era falar contra a desigualdade social, o classismo, a desigualdade de classes. E nisso que reside o meu erro, de eu não ter explicado. Inclusive, eu sempre digo para os meus pacientes que o óbvio precisa ser dito, mas ali, naquele caso, eu mesma não fiz. Então, por isso mesmo, eu quero pedir desculpas a todos os membros da família Justus. Não foi um ataque ou uma ameaça a uma criança, muito menos a nenhum membro da família. Foi um protesto contra a diferença de classes. Não foi um protesto pessoal sobre a família Justus. Foi um protesto coletivo contra a aristocracia brasileira, principalmente nesse momento onde nós estamos debatendo a taxação das grandes fortunas. É preciso acabar com esse abismo classista e histórico, onde eu, por exemplo, que sou uma mulher negra de 35 anos, e sim, eu sou formada, eu atuo na minha área, vocês podem dizer que eu até tenho alguns privilégios, mas ainda assim, gente, praticamente eu vendo almoço para comer a janta, assim como muitos outros brasileiros. Ao passo que uma criança usa uma bolsa de uma criança de 5 anos, né, usa uma bolsa de 14 mil reais. Então, alguns de vocês podem até falar, ou podem até pensar, mas não é inveja, não é vitimismo, não é loucura. É a realidade em que nós vivemos e que protestar ainda é um ato de liberdade, não é considerado crime. Mesmo assim, sem eu ter ofendido ninguém ou sem eu ter ameaçado ninguém, perfis extremistas usaram o meu comentário para disseminar o ódio, de modo que eu estou recebendo virtualmente, né, estou sofrendo diversas ameaças, incluindo ameaças de morte e estupro. Então eu estou passando por um verdadeiro linchamento virtual desde sábado à tarde. E eu temo, claro, pela minha própria vida. Ela escreveu que tem que matar uma família. Um pai, uma mãe e uma filha. E ela está aí posando de vítima de linchamento virtual e dizendo que o erro dela foi não explicar. Quer dizer, que explicação para um desejo de morte manifestado como um imperativo, tem que matar, são as consoantes, mas nem ela tentou fingir que a palavra não significa o que significa. Claro que ela não falou expressamente matar, mas ela própria está dizendo que foi infeliz. Agora, é infeliz, na visão dela, por ela não ter explicado. Ela devia explicar que, na verdade, é um protesto contra a aristocracia brasileira. Você falar que as pessoas têm que matar a elite, as pessoas ricas, uma família, um pai, mãe e filha de 5 anos, uma criança, não é protesto algum. Existe previsão legal contra esse tipo de publicação. Claro, a ser punido o seu autor ou a sua autora pelo devido processo legal, para diferenciar aqui da censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal ou pela imposição de censura às plataformas de rede social. Então, o discurso dela vai se contradizendo a cada linha. Ela mostra ser uma pessoa que não tem aquela unidade de consciência capaz de ter uma coerência do discurso e das atitudes. E os outros, na palavra dela, é que são extremistas. Então ela passou a ser atacada por extremistas como se a publicação dela não fosse um exemplo, uma ilustração de extremismo. É exatamente isso. Você desejar e ainda tentar impor a morte dos outros por uma simples diferença de condição social, no caso, ou eventualmente por motivações políticas. Ela, no final, ainda tem alguns outros elementos. Eu fiz essa análise em antagonista.com.br detalhada de todo o discurso dela. Agora eu quero ouvir Ricardo Kertzmann, mas depois eu complemento. Felipe, eu fico até um pouco engasgado para poder falar, porque ela invoca uma situação que a mim me soa extremamente ofensiva.
quando ela separa trabalhadores de opressores, porque ela diz que quem não é trabalhador é opressor, isso tudo em nome da desigualdade social. Isso, Felipe, é uma afronta, e isso é uma tremenda de uma injustiça com as pessoas que verdadeiramente, Felipe, sofrem por causa da desigualdade social no Brasil. Eu falo isso porque durante décadas da minha vida eu trabalhei na área comercial de uma empresa e eu visitava com muita frequência, Felipe, os estados do norte e nordeste do Brasil, tanto capital quanto interior. Eu posso dizer, Felipe, que eu conheço de perto, como poucas pessoas, o que é a verdadeira desigualdade social. E eu nunca encontrei, Felipe, nesses grotões do sertão nordestino, eu nunca encontrei pessoas, por mais pobres que elas fossem e miseráveis de verdade, pais que tinham as criancinhas assim em condições subhumanas, eu nunca encontrei nenhuma dessas pessoas com esse tipo de ódio. Essas pessoas nunca me encararam, né, como um inimigo, como opressor, ainda que visivelmente pelas roupas que eu usava, eu me locomovia de carro, então com o carro que eu chegava nessas cidades, o meu estereótipo, obviamente, era de uma pessoa de uma classe muito superior a delas, financeiramente falando, mas eu nunca encontrei, Felipe, nenhuma dessas pessoas, vítimas, repito, dessa extrema desigualdade social no Brasil, com esse tipo de pensamento. Porque esse tipo de pensamento, Felipe, não é uma prerrogativa, não é advindo das pessoas mais pobres. Exato. Esse tipo de pensamento é advindo de pessoas que têm dentro de si um ânimo agressivo, um recalque estrutural, Exato. e em nome da desigualdade social, coloca para fora esses demônios perversos que são injustos com quem realmente sofre com a desigualdade. Por isso que eu te digo, a mim é muito afrontoso, sabe, ouvir esse tipo de coisa de uma pessoa formada, de uma psicóloga, que se eu colocasse ela, Felipe, diante de uma dessas pessoas que eu acabei de dizer, lá do sertão nordestino, ela poderia ser encarada como uma pessoa de uma classe super rica, né? Porque a desigualdade, Felipe, ela tem níveis. E eu não saberia dizer se uma pessoa que come farinha de cactos em casa, para ela, para essa moça, se essa desigualdade é menor do que a dela para um super rico que ela deseja, né? Que MTR. Pois ela até em determinado momento fala que as pessoas podem dizer que ela própria é uma privilegiada, etc. Porque ela não é uma miserável. E é uma postura diferente, Ricardo. Você apontou muito bem, porque essa teoria vem da academia, essa teoria vem de ideólogos que fornecem narrativas em prol de uma conquista de poder, ou muitas vezes até de perversidade, para que haja uma convulsão social. E essas frases feitas, essas ideias, essas palavras de ordem de gatilho, elas vão sendo inoculadas na mente de determinadas pessoas e, obviamente, elas exploram o ódio, elas exploram o ressentimento, elas exploram a frustração, muitas vezes vocacional, inclusive, mas a frustração com a falta de sucesso também de determinadas pessoas que acabam aderindo a essa retórica e incorrendo em atos perversos em nome de pessoas que não incorrem. Eu estava falando aqui do samba, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a desigualdade social, ela é presente numa foto, porque você tem ali os bairros de Ipanema, Leblon, do lado das favelas. Então ali você tem o Morro do Vidigal, você tem a Rocinha, você tem, passando o túnel, uma série de outras comunidades, e as pessoas convivem, e muitas vezes muito bem. Nós convivemos no samba com as pessoas pobres, na praia, jogando futebol, e as pessoas, muitas vezes, são pessoas que não têm absolutamente nada desse ranço que esses militantes têm. Então, manifestamos aqui a nossa indignação diante desses dois casos. Houve outros ali, ataques nas redes sociais, e a gente vai monitorar aí se vai haver processo. Quando sair o resultado, a gente traz de volta. Geralmente isso demora bastante, mas aí a gente vai lembrar que a gente fez a devida cobertura, porque isso não nasceu do nada. Você tem uma ideologia que divide as pessoas, divide a sociedade, que gera um ódio relativo a pessoas desconhecidas só por uma diferença social.
E você tem um governo e um partido que estão investindo nisso, explorando ódio, ressentimento, rancor, inveja. E, obviamente, isso tem efeitos perversos, como eventuais ameaças, como pregações e incitações de assassinato. E a gente precisa repudiar todo esse caldo cultural, principalmente nos casos em que envolve professores universitários. Você, pai, você, mãe, você está verificando o que os professores estão falando para os seus filhos nas salas de aula? Isso é importante, independentemente de projetos que geraram polêmicas, etc. Mas a família precisa ver exatamente o que está sendo lá colocado na cabeça dos seus filhos. E será que não cabe às universidades verificar quais são essas opiniões pessoais que a UFRJ atribuiu a um professor que estava pregando guilhotina enquanto era titular? No momento da nota só tinha aparecido o que ele fez depois de aposentado, mas agora apareceu tudo.